eletrônica digital chamado Elementos de Eletrônica Digital, dos autores Francisco Gabriel Capuano e o Ivan Valeige Iodeta, também conhecido como Iodeta. Eu já indiquei um outro livro de sistemas digitais que é bem mais completo, até pelo tamanho, pelo formato da letra, dá para ver que tem bem mais informações, bem mais conteúdo, que é o do Tossi. Vou deixar aqui a indicação daqui, mas este aqui é uma boa opção também. Eu vou mostrar aqui neste vídeo por que eu acho isso. Pois bem, este aqui é um livro que ele tem um diferencial no meu ponto de vista positivo, que ele tem baixa densidade de informação nas páginas, significa que não é aquela página com letrinha bem pequena, como se fosse bula de remédio, que você tem que prestar bastante atenção onde você está lendo, senão você se perde, aí é um monte de equação, um monte de fórmula e você se perde. Não, aqui ó, bem tranquilo para ler, para você ler com calma, porque é isso que tem na página. Você se concentra aqui e lê. Eu passei a gostar bastante desse tipo de livro, a impressão é de alta qualidade também. E primeiro falando um pouco mais aqui sobre os autores, é surpreendente que é 42ª edição revisada. Poucos livros chegam a esse nível, né? Mas esses dois autores são autores brasileiros e com um currículo extenso, dá para ver aqui. Aqui ó, bastante coisa, nem vou ler tudo isso aqui, mas dá para ver que eles têm um background para falar disso. Aqui no capítulo 1, sistemas de numeração, aí eu já pude ver que eles explicam de uma forma que eu gostei bastante. Aí ele começa aqui, ó, introdução, sistema binário de numeração, e ele explica que eu acho que é a forma mais intuitiva possível de explicar sistema binário de numeração, que é, do meu ponto de vista, você comparar com um sistema que a gente já conhece, decimal, que as pessoas não param para pensar como que funciona. Você coloca 1, 0, 7, 8, isso é 1078. Como que funciona isso? Qual que é o significado de cada coisa? Quando você passa a entender isso, você entende muito mais facilmente como que o sistema binário funciona. É só você trocar 10 por 2. Aí ele tece toda essa explicação aqui e fica muito mais fácil. Aí, a conversão do sistema binário para o decimal. E aqui fica bem fácil de entender, até porque não tem tanta informação comprimida numa página só, como eu falei, e isso acaba facilitando os estudos, fica bem legal. Olha só, aí conversão do sistema decimal para o binário, aqui ó, mostrando um passo a passo aqui, de forma bem intuitiva, didática aqui. E tem exercícios resolvidos ao longo de toda a resolução, toda a explicação. Aí esse sistema hexadecimal, que também é bastante importante, notação. E no final, vários exercícios propostos, porque não tem como fugir, né? A única forma de aprender e não esquecer o que você de fato aprendeu é você fazer os exercícios, né? Então tá aqui, bastante exercício para você fazer. Capítulo 2, funções, portas lógicas e circuitos lógicos. Aí aqui você vê aqui as explicações, as portas lógicas que você tem em eletrônica digital, e ou não, e no, não conhecia esses termos, no, mas é o que? É NOR e NAND, NAND e NOR, respectivamente. Mas aqui ele explica de forma bem satisfatória como que você precisa, como que você entende o funcionamento dessas portas lógicas AND e OR. Aí aqui, ó, utilizando o exemplo dessas lâmpadas, que pode ser ligado por um interruptor, por outra, tabela verdade, aqui ó, todas as possibilidades de uns e zeros aqui, expressões booleanas, aqui, ou seja, já no capítulo 2 você já está lidando com esses circuitos combinacionais aqui, que você pode estudar, expressões booleanas obtidas de tabela verdade. Aí no capítulo 3, qual que é o capítulo 3? Vamos adiante. Álgebra de Boole e simplificação de circuitos lógicos. Aí está aqui, ó,
A álgebra que você precisa para estudar circuitos digitais, circuitos lógicos, que só tem 0 e 1, em que o 0 é tensão baixa, 1 é tensão alta. Está aqui, ó, postulado da adição, postulado da multiplicação, propriedades comutativa, associativa, aqui tem o De Morgan aqui. Então, assim vai. Aí aparece o quê? Mapa de Carnot, aqui, ó. Esses quadradinhos aqui. E ele faz um bom trabalho em te dizer como que tudo isso funciona, qual que é a lógica, digamos assim, por trás de um mapa de Carnot. No caso de 3 variáveis, aqui tem um exemplo também. O que mais? Aí, seguindo para módulo aqui, 4, circuitos combinacionais, primeira parte. E ele traz o exemplo aqui, ó, semáforo. O semáforo é um exemplo, né? Circuitos com variáveis aqui. Aí ele mostra aqui o caso do circuito que pode ser relacionado a este sistema, né? E claro que ele dá uma simplificação aqui, porque num semáforo da vida real, muitas outras considerações precisariam ser feitas. No caso, para ligar bomba, eletroválvula, aqui, ó, tem outras possibilidades que ele mostra onde o circuito digital pode ser empregado. Aí ele vai desenvolvendo o projeto aqui do circuito digital. É bem interessante. Aí já fica um pouco mais complicado na parte de circuitos combinacionais, na segunda parte. Aí aqui, ó, aí entra com decodificador, binário decimal, os mapas de Carnot aqui de 4 variáveis aqui, ó. Circuitos aritméticos. Aí como que o computador soma 2 números? Aí aqui está, ó, aqui você pode entender. Aí tem o meio somador, somador completo. Aí você entende como que você pega um bit, soma com outro bit, aí você tem o resultado e o carry para passar para a próxima casa, não é casa decimal, casa binária, a próxima unidade, digamos assim, a próxima casa. Somador completo. Isso aqui você vai entendendo os pequenos bloquinhos de montagem baseado nos quais você tem um circuito digital muito mais complexo, que é o sistema que tem no computador, um microprocessador, né? Mas tudo começa aqui, para você entender esses circuitos mais complicados, digamos assim. Exercícios resolvidos, isso aqui tem bastante. Flip-flops. Circuitos que podem armazenar uma informação, ou seja, um circuito que ele fica lá com a tensão alta, desde que você configura tensão alta, pronto, fica a tensão alta armazenada lá. De alguma forma, aí ele explica como que isso aqui, como que isso funciona com as portas lógicas. Agora eu quero mudar para tensão baixa, ou seja, está armazenado 1 ou está armazenado 0. Aí aqui a tabela tabela verdade do flip-flop JK. Aqui tem toda a explicação, né? Contadores, ou seja, como que faz um circuito para cada ciclo de clock ele ir contando, aumentando um, aí 1, 2, 3, 4, 5 e aumentando essa contagem, só que em binário, contadores síncronos. Aqui todo o mapa de Carnot necessário. O que mais? Aí indo para aqui, ó, capítulo 7. A gente sabe que o mundo que a gente vive é um mundo analógico. Essa voz que eu estou gravando é resultado de ondas de pressão, de ar, que é analógico no fim das contas. E isso precisa ser transformado para digital, para gravar esse vídeo e mandar para o YouTube e você assistir. Aí, para isso, é necessário um conversor analógico digital e depois o conversor digital analógico. Aqui ele vai explicando o que pode ser feito para que essas tarefas sejam desempenhadas. Aqui, ó, o circuito digital analógico chamado R2R, está aqui. E aqui vamos, gerador de uma forma de onda qualquer, com contador.
olha só, multiplexador, olha só, quantidade de portas lógicas. Uma quantidade grande de portas lógicas. Aí aqui, mais para o final, no capítulo 8 ele ainda fala de memórias, como que você entende uma memória RAM. Aqui, ó, memória RAM, já ouviu falar de memória RAM do computador? Então, é isso aqui. Aqui está a explicação de como funciona, mas claro, aqui ele explica os conceitos mais básicos, né? Então, aí vai para o capítulo 9, famílias de circuitos lógicos, circuitos integrados que desempenham funções lógicas, AND, OR e assim por diante. Algumas mais conhecidas. Então, este livro aqui, para quem quer um conhecimento mais básico, assim, de entrada, ele é uma boa opção para você estudar. Por quê? Ele começa do mais básico possível. O que você precisa saber para estudar isso aqui? Basicamente, você precisa saber ler, escrever e fazer contas, né, decimalmente, para você entender as explicações com os paralelos que ele traça. E talvez mais para frente algumas explicações de circuitos elétricos para entender essa parte aqui. Mas para quem nunca viu nada de circuitos digitais, de eletrônica digital, nada do tipo, pode começar com este livro aqui, que logo no capítulo 1, não sabe nem como funciona contagem binária, está aqui a explicação, tudo que você precisa. Então, isso aqui é uma opção de livro para você estudar o assunto. Eu gostei bastante, novamente falando, nessa formatação aqui, que fica bem confortável para a leitura, porque não é muita informação na mesma página. Não é como se você estivesse lendo aquele artigo científico com um texto bem difícil de ler, em 2 colunas e bem comprimido, aí você já não está entendendo e você precisa pegar um óculos e concentrar. Não, eu gosto disso por conta de... É bem confortável de ler, né? Bem confortável de ler e de se concentrar, e a explicação também é muito boa. Então, para finalizar aqui, ó, se você conhece esse livro, se você tem experiência, deixa aqui seu comentário sobre ele para ajudar outras pessoas também. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link de afiliado para você comprar na Amazon. Eu falei de outro livro de sistemas digitais, que é o do Tossi, que eu também já citei em outro livro, em outro vídeo que eu fiz aqui para o canal. Você pode consultar esse vídeo depois. Mas como comparação com o livro do Tossi, esse livro aqui ele é menor e a letra é maior, então acaba que, consequentemente, ele tem menos conteúdo. Só que como um conteúdo introdutório, acho que ele ganha, e essa questão de formatação, de como as coisas são escritas, com uma letra maior, eu achei isso um ponto positivo também. Tem a questão do preço, eu não sei de cabeça quanto que tá, até porque nem vale a pena falar preço aqui, porque preço muda toda hora, mas eu acredito que esse aqui sai mais barato que o do Tossi. Bom, de qualquer forma, você pode checar no link da descrição, ver qual que é o preço de cada um, ver o que faz sentido para você, aí decidir se compra ou não. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.